Bom dia, Boqueror. Obrigado, é bom viajar, mas muito bom também estar de volta. É um prazer enorme mesmo estar de volta e, enfim, se juntar a tantos amigos assim de tanto tempo. Hoje vamos falar de Mishpatim e falar de amigo de muito tempo é o Charles, tá? O Charles é amigo do Lieberschul Idesheshul Sholem Aleichem, amigo do Hashomer Atzair, amigo da vida, amigo da Ari, e ele vai nos trazer ensinamentos sobre Mishpatim, da onde ele está. Né? Como o Rabino Sérgio bem falou, ele é um dos que está sempre aqui, independente do local físico que esteja. Né? Isso é muito bom mesmo. Então, Charles, está com você a palavra. E, assim, eu estou vendo muita gente, né, que eu nunca tinha visto aqui, é uma alegria enorme estar recebendo a todos que estão aqui no online. É um debate sobre a Paraxá, que a gente inicia toda quinta-feira, que as pessoas fazem adições, complementos, e às vezes discordam, às vezes concordam, e assim a gente vai e aprende e traz o Torat Haim, traz ensinamentos para a vida, ensinamentos aplicáveis. Tá? Então vamos lá. Charles, está contigo. Bom dia. Primeiro, dá para me escutar bem, né? Sim, senhor. Todo mundo, né? Tá bom. Obrigado pelo convite para trazer uma reflexão para a porção da Torá dessa semana, Mishpatim. O texto dessa paraxá, especialmente, me coloca numa situação um pouco delicada, pois traz leis e regras, Mishpatim. Não que eu não as aprecie, não goste de ordem e disciplina. Não é à toa que eu estudei para ser designer gráfico, colocando textos, cores, imagens, informações em ordem. Mas geralmente me incomodam certas aplicações de leis como são ordenadas na Torá, ou por seu rigor datado de séculos ou milênios, ou por sua falta de contemporaneidade ao contexto. Por isso, sou um fiel defensor da abordagem adequada ao nosso tempo e momento. Mas especialmente esse trecho da Torá traz algo não só atualíssimo, como também fundamental para a formação da conduta ética do povo judeu em qualquer tempo. O trato com o outro que está numa situação menos privilegiada que você. Ou porque assim o é, ou por essa situação ter sido provocada por você. No caso da Paraxá, os servos e os estrangeiros, vassalos de um sistema de organização rural e familiar que necessariamente privilegia uns em detrimento de outros. Isso se repete ao longo da história do homem, em qualquer sistema. Muitas vezes no socialismo, os funcionários e o escalão dominante em relação desigual com uma população sem influência política alguma. No capitalismo, aqueles que detêm o capital em relação a trabalhadores que são obrigados a vender sua mão de obra. Em qualquer sistema de poder em que um pode mandar, está em posição dominante, e o outro tem por obedecer. A Torá não ignora isso. Lemos em Êxodo, capítulo 20, versículo 22. Não enganem nem oprimam um estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. A lei divina compreende essa estrutura humana de organização social, mas nos impõe justiça e ética para lidar com ela. Há algum tempo eu me ocupo em refletir sobre opressão. Para opressão, oprimir, é usada na Torá a raiz da palavra lahatz, que no hebraico moderno é usada para definir estresse, estresse psicológico, um estado de espírito, um estado que pode causar doenças, tanto psíquicas quanto comportamentais, tão corriqueiro hoje em dia. Quando não completamente compreendido hoje, ganhou pelo menos uma certa fama e uso no vocabulário popular. Amigos próximos sabem como esse tema de oprimido e opressor me consome, em especial ligados à comunidade judaica. Antes mesmo do ataque hediondo cometido pelo grupo terrorista Hamas à população do moderno Estado Democrático de Israel. Na minha opinião, nós judeus optamos, ou parte de nós
optou por abandonar os estados de oprimido e travestir-se de opressores. Digo travestir-se, pois não somos. Como minoria histórica em qualquer época ou lugar, não somos per se opressores. E no nosso lar ancestral, onde como maioria poderíamos até nos comportar ou assumir esse status de opressor, somos lembrados, especialmente nessa paraxá e na Haftará de Jeremias, que é lida nesse sábado, que não somos, que não oprimiremos o estrangeiro, pois estrangeiros fomos na terra do Egito. A Haftará lida para essa porção semanal é de Jeremias. A transgressão por parte da elite judaica no reino de Judá, no trato de seus escravos, nesse caso hebreus e hebreias, é gravíssima. Jeremias apela em Jerusalém pela libertação dos escravos. Libertando os escravos fisicamente, aqueles israelitas alcançariam também a própria liberdade moral. A elite, do alto do seu disfarce de opressor, liberta os escravos para salvar sua pele, mas os escraviza logo em seguida quando se sentem salvos, e causam assim a derrota moral e física de Judá. Essa paraxá traz o Shalosh Regalim, as 3 grandes festas de futura peregrinação ao templo, em Êxodo 23:14. 3 vezes ao ano vocês realizarão uma festividade para mim. Celebrem a festa dos pães não fermentados, Hag HaMatzot, e a festa da ceifa, dos primeiros frutos do seu trabalho, Hag HaKatzir Bikurei, que veio a se tornar Shavuot, e a festa da colheita, no final do ano, que será Sukkot. Já a partir dessa paraxá, com a menção de Pesach, Hag HaMatzot, começamos a nos preparar para a celebração da liberdade. Mas a mensagem é clara. Não oprimam o estrangeiro, pois você conhece os sentimentos do estrangeiro, por terem sido vocês mesmos estrangeiros na terra do Egito. Esse tema de oprimido e opressor não tem a ver com o papel de vítima ou algoz, menos ainda a uma situação explícita de opressão, mas sim ao estado de identificar-se como um oprimido e assim desenvolver empatia por outros oprimidos e tratá-los com dignidade e sob a perspectiva da ética, como nos ordena Deus nessa paraxá. Mas, Charles, em muitas conversas eu escuto, né? Você não acha que chega de ser o oprimido? Não, não acho. Entender-se como aquele que foi oprimido e libertado do Egito não significa que a sua sina é ser escravizado ou maltratado ou repreendido. Nessa mesma paraxá lemos inúmeras leis, mishpatim, de como tratar e se relacionar com o escravo ou aquele que está aí para nos servir. O texto é claro, em especial para aqueles que se excitam em se ater à literalidade do texto bíblico. Não enganem nem oprimam um estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Ser oprimido é uma postura. O oprimido é empático com outros oprimidos. O opressor geralmente não é. Pessah não é um jantar em família em que celebramos uma vitória. A vitória não é sua, judeu ou judia. Quem tirou você do Egito foi Deus. E somos lembrados disso a cada vez que recitamos o Kiddush. E ele, com E maiúsculo, nos lembra sempre que fomos escravos no Egito, e especialmente em Pessah, somos impingidos a nos sentir como se nós mesmos tivéssemos sido libertados do Egito. Ter empatia ou compaixão não é uma opção sua no judaísmo, por bondade ou interesse. É uma obrigação. Moisés foi criado como um príncipe egípcio, mas ele se religa à sua condição de oprimido quando vê um escravo hebreu ser açoitado. Ele não se compadece do oprimido, ele se identifica como o oprimido.
A Torá não nos quer oprimir. Deus garante que os nossos inimigos serão os inimigos dele, e por sua intervenção venceremos guerras e teremos paz. Mas, Charles, toda vez me perguntam algumas coisas quando eu estou com essas conversas. Isso significa que Israel não deve se defender com movimentos militares na faixa de Gaza? Não, não significa isso. Pois Israel deve defender seus cidadãos. Pois Israel é o país dessas pessoas, dos que estão sequestrados. Se o Hamas deixasse os israelenses sair, como fez com os brasileiros, britânicos, filipinos, suíços ou franceses, não estaríamos, talvez, nesse nível de ofensiva militar. Mas aos israelenses não é dado esse luxo da liberdade. E eles têm somente Israel para tentar libertá-los. Quando eu leio que há judeus e judias em condição de abandono, quando leio que sobreviventes do Holocausto em Israel vivem em petição de miséria, ou quando presencio que nossa elite judaica, seja no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, não tem compromisso com nossos próprios afligidos, me pergunto, será que entendem que a matzá não é um pão não fermentado, mas sim o pão dos afligidos? Que aqueles que dizem a bênção e ingerem esse pão também devem se sentir como libertados do Egito, que nada mais são do que oprimidos agraciados com bem-estar material e deveriam ter compaixão com outros afligidos e oprimidos. Ler a Haftará de Jeremias, ou até mesmo o livro inteiro, pode ser elucidativo. Não estamos mais na era dos juízes ou profetas. Com a democratização da informação e nosso acesso cada vez mais fácil e muitas vezes descompromissado ao conhecimento, pulamos a fase da elaboração, da distinção, da aprendizagem, assim o filtro. E muitos de nós se agarram a mensagens reles, caminhos fáceis, levando necessariamente a comportamentos levianos. Mas a Torá está aí, bem como suas infinitas interpretações e comentários e reflexões. Se aqueles que só conseguem registrar da leitura dessa paraxá, por exemplo, o trecho que proíbe cozinhar um filhote no leite da própria mãe, e não entendem que isso é só estrogonofe, então está na hora de ler tudo de novo. A chance é dada todo ano. Sobre a discussão muito interessante da semana passada, a partir do estudo trazido pelo nosso emérito Germano Freifeld, eu entendo que a diáspora nos colocou nessa posição de estrangeiro de novo, em todo lugar, e que essa posição ficou mais incômoda a partir dos movimentos nacionalistas europeus e árabes nos séculos XIX e XX, e que a sociedade em geral nos convenceu e nos alocou como estrangeiro internacional, uma ameaça. Mas eu acredito que nós que temos o privilégio de ler e nos pautarmos pela mensagem, não oprima um estrangeiro, pois você conhece os sentimentos do estrangeiro, por terem sido vocês mesmos estrangeiros na terra do Egito. Nós temos a obrigação moral de reverter essa situação como luz entre as nações. Não com arrogância política, machismo tóxico ou discursos extremados. Fomos estrangeiros e produzimos o Talmud. Fomos estrangeiros e brilhamos na Era de Ouro na Espanha. Fomos estrangeiros e iluminamos a Europa com arte, cultura e arquitetura. E foi nessa situação de estrangeiro que realizamos o sonho do lar ancestral. É nisso que quero acreditar, a partir dessa paraxá, como local e como estrangeiro. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, maravilha de estudo. Maravilha de estudo. Muito obrigado, Charles, muito obrigado. Obrigado especial pelo destaque, a empatia, a compaixão, né? Sempre, assim, importante estar lembrando disso, né? E praticando. Bom, vamos aqui abrir para as adições. Eu não sei se... A gente está, só para vocês entenderem, temos aqui quase 20 e lá
mais de 20 hoje na internet, que é muito bom. E, então, assim, está aberto para quem quiser começar a falar. Alguém daí? Aqui sempre tem. Bom, então eu vou falar. Eu tenho algumas coisinhas. Tá? Bom, a gente sempre fala aqui, quer dizer, eu sempre fico falando do Laurentino Gomes, né, que o conceito de escravidão é completamente diferente do conceito da Torá. Né? E isso fica tão claro, né, eu achei aqui umas citações, que o conceito de escravidão da Torá era um conceito que você não só deveria dar proteção ao teu escravizado, mas também um tratamento terno, enfim, ternura, né? O que justamente é a contraposição à escravidão, onde você desumaniza completamente a pessoa, enfim, a pessoa passa a ser, quando muito, um objeto. Então, isso é uma coisa que me chama a atenção. Bom, o que mais aqui? Vamos passar, então, Rabino Sérgio? Rabino Sérgio vai falar. Primeiro, alô, oi. O que foi? Então, primeiro, Charles, muito legal, muito obrigado pelo teu estudo, extremamente bem articulado, né? Com a estética do texto, um design também não só das imagens do texto, e com a profundidade das ideias. Eu queria pegar 2 pontos em cima do que você falou, evidentemente muitos outros poderiam ser explorados. Você falou, Charles, do oprimido e da empatia, né? O ser oprimido é propenso à empatia. E aí eu vou pegar um provérbio judaico que diz o seguinte: eu tenho medo dos escravos que se tornam libertados, porque uma vez livres, eles podem, se não devidamente movidos pela situação que vivenciaram antes, se tornarem escravocratas, porque vão duplicar o sistema que vivenciaram só numa condição diferente, de vez de escravizados e escravocratas. Então é muito... Opa, caiu a... Pode continuar? Então, a empatia é também não só daquele que é oprimido, mas quando ele sai do estado de ser oprimido, como ele carrega, como ele leva a empatia numa condição posterior de sua vida, esperançosamente sendo libertado, para não duplicar o sistema que num determinado momento achincalhou e que agora ele pode usufruir dos aparentes benefícios desse sistema. O segundo ponto é a palavra nohri, que é o estrangeiro. Há um midrash, quer dizer, uma interpretação rabínica, que relaciona essa palavra nohri com o verbo lehakir. Lehakir em hebraico é conhecer, né? Uma pessoa, um ser humano, é estrangeiro, não só pela sua condição geográfica, pela sua condição de afastamento do convívio da sociedade e comunidade, mas isso é reflexo, é estrangeiro de enquanto não for conhecido ou reconhecido. E a empatia é o reconhecimento ou conhecimento daqueles com que a gente convive. Porque mesmo fazendo parte do nosso convívio, uma determinada pessoa pode também se sentir como se fosse estranha, portanto estrangeira naquele momento ou naquele lugar. Então são essas 2 contribuiçõezinhas que queria trazer para agregar a reflexão ao teu belo estudo, Charles. Eu estou vendo a Mara, não, abaixou a mão. Quer falar, André? André vai entrar. Na sequência, podem
inscrever aqui. Estou vendo várias pessoas. Janete está aí também. Bom dia para todo mundo. Charles, obrigado, sua contribuição à distância é sempre maravilhosa. Quando você está aqui pertinho é mais caloroso, mas a distância até é tão maravilhosa quanto você está aqui do nosso lado. Essa parte de oprimido e opressor, eu sempre, trazendo aqui para a nossa realidade, sempre me leva a refletir sobre a questão das oportunidades. Muitas vezes vamos chamar aqui no caso de oprimido, não teve a oportunidade do conhecimento, não teve a oportunidade da educação, não teve a oportunidade de uma série de coisas. E o que torna, não que ele tenha que ser um oprimido, não, mas torna ele mais vulnerável a ser oprimido ou a ser subjugado de alguma maneira. E no mundo de hoje, onde as diferenças estão aumentando cada vez mais, onde você tem cada vez menos pessoas com oportunidades lá em cima e muitas pessoas sem oportunidade embaixo, eu olho isso com muito cuidado, porque acho que isso tende a piorar. E a humanidade não cuida desse sentimento de olhar para o outro, para o oprimido, com empatia. Isso é apenas um olhar meu, é um olhar atual. Tá? Imagino que pessoas concordem, várias pessoas também discordem. Então, primeiro era isso que eu gostaria de falar. Charles, você está sempre aí, não? Não sei se quiser interromper, complementar. Eu estou com uma coisa na cabeça de há alguns meses, né? Quer dizer, certamente quem tem o poder, né, ele tem mais acesso a ser o opressor, né? E eu acho que esse é o chamado aqui que a Torá faz o tempo todo, né? Olha, quando você tiver poder, atente para a empatia, atente o tempo todo, porque eu não vou dizer que é uma tendência natural, mas uma coisa que pode acontecer, né? E é mais ou menos o que você colocou aqui agora, né? Quer dizer, quem tem as oportunidades, às vezes se cega, né, a favorecer a sua comunidade, a sua família, enfim, a sua, né, e realmente cerceia a condição dos outros a chegarem a essa situação, né? Eu vim agora da África, né? Assim, eu fico impressionado realmente, vai parecer meio político que eu vou dizer aqui agora, mas como o Brasil tem uma população negra, acho que é 40%, 50%. 50%. E realmente não participam na proporção na proporção demográfica que representam, né? E na África, obviamente, é o contrário, né? Mas na África do Sul, mas é uma tentativa de fazer essa correção. É óbvio que aí a gente esbarra nos outros conceitos de meritocracia, etc. E, às vezes as pessoas se aproveitam das facilidades, dos mecanismos de correção, né, para se encostarem, etc. Mas é um ciclo que a gente tem que quebrar, porque senão a gente vai estar sempre perpetuando um ciclo onde o oprimido vai ser sempre oprimido. Tá? Vamos passar aqui para... Só um parênteses, você falou assim, quem tem o poder. Hoje em dia a gente também vive numa situação em que o poder é muito diluído. Quem tem o poder? Quem ocupa, sei lá, um determinado governo, uma determinada grupo estratificadamente social ou econômico, quem tem o poder? Às vezes um oprimido, de um lado, tem um grande poder. A gente perdeu esse controle, até esse mundo do online e cada um tendo acesso. Antes a gente quem tinha o meio de comunicação tinha o poder. Aí o André pode melhor talvez falar do que eu disso. Quem tinha, né, o controle da informação. Hoje a informação, quem tem o controle? De um lado, ela pode ser disseminada rapidamente por qualquer um. E de outro lado, tem o controle dos databases, né?
das informações de dados. O controle está nos algoritmos. E quem controla o controlador? Né? Quem controla o controlador? Então, assim, a estrutura de poder é muito mais complexa do que talvez assim o poderoso, o submetido. Acho que a gente tem um mundo muito mais diluído, muito mais evaporado e, ao mesmo tempo, com formas de exercício do poder que a gente não percebe muito bem como funcionam. Charles, muito obrigado. Arthur Benchimol. E, na sequência, Editon. E a gente vai... E o Germano já puxou o papel, então estou entendendo que ele vai falar também. Muito bom. Charles, muito obrigado aí por compartilhar o estudo com a gente. Tem uma coisa muito interessante nessa dinâmica oprimido-opressor, que ela vai entrando em maneiras, né, de existir, como você bem apontou, né, em como você trabalha a empatia, e ela vai virando uma metáfora que vai entrando na vida das pessoas. E isso é sempre importante, como você bem trouxe, porque você não precisa ser oprimido para você se lembrar do que é ser oprimido e ter empatia e se privar de oprimir. Só que nem sempre é claro para você, sei lá, pelo menos para mim pessoalmente, quando que essa oportunidade de se privar, de oprimir, ela se dá. Eu vou te dar um exemplo que ele está presente na minha vida há muito tempo. No Rio de Janeiro é uma cidade onde você tem contatos visuais entre partes privilegiadas da cidade, parte completamente desprivilegiada da cidade. Então, o constrangimento dessa realidade, ele permeia a vida dessa sociedade cotidianamente. Existem outros lugares do mundo que essa lógica, ela também opera. Só que as partes das cidades ou das sociedades que estão sendo influenciadas, elas são muito distantes. São Paulo é um exemplo que sempre é mencionado, né? Que uma pessoa, para ela ter contato com essa, abre aspas, fecha aspas, opressão, ela tem que circular muito, ela tem que ir de uma ponta até outra da cidade. Então, eu acho que o Rio de Janeiro, ele permite que você tenha um olhar mais sensível, porque você está em contato e você não é permitido você esquecer, porque eu acho que você colocou muito bem, né? Que a gente fala, fazendo Kiddush, no Seder de Pesach, a gente é constantemente lembrado. E acho que aqui no Rio de Janeiro também a gente é constantemente lembrado para tentar entender como que a gente vive e transita, amenizando, né, curando essa opressão que enfim, acontece, né? Não tem hoje em dia dessa forma. Então isso me despertou o seu estudo, Charles. Obrigado. Na sequência, Editon e Raul. Editon está ali. É melhor passar para ele. E também o Orodovich. Passa esse microfone para ele, por favor. Hein, Benchimol? Por a gente estar tão próximo e vivenciando isso assim cotidianamente, desde que nasceu e até o dia que vai morrer, será que a gente não normaliza mais fácil também? Eu estava meio cego para isso. Quando eu voltei de viagem, eu tomo um choque, entendeu? Não, aqui o Rio de Janeiro é uma das poucas cidades do mundo que está sendo muito ligada à Bélgica, que o IDH fica... Editon. Quando nós falamos de oprimido e opressor, a gente tem que fazer um rápido resgate histórico. E por que esse rápido resgate histórico? Porque a questão do oprimido não é de ser o oprimido, isso que, mesmo aqui embaixo, ele tem um certo poder. Não é esse tipo de opressão, mas sim de um órgão central, isso que rege um sistema. E hoje esse órgão central que rege o sistema é na figura do Estado. E aí não é governo, é Estado.
O Estado é diferente do governo. No caso, o Estado é o Congresso. Aqui no Brasil, para poder o pessoal entender, o Estado é o Congresso Nacional e não o governo federal. Se a gente pegar então, a história rapidinho, observar na história, lá atrás, teria que ser 1500, antes de 1500, como é que era então, esse órgão central, isso que é a figura do Estado hoje? Quem estava no poder e no comando desse órgão central? Era uma classe privilegiada. Não vou aqui falar então, a cor, porque não precisa, mas era uma classe privilegiada. E essa classe privilegiada, isso de lá para cá, veio se mantendo no poder até hoje, em 2024, 2023 e futuramente 2025. E hoje a gente tem esse Estado que está aí, trazendo para o Brasil, que é o Congresso Nacional. Se você observar na figura do Congresso Nacional, você conta os representantes do povo que está lá, que eles se colocam como representante do povo, né? Só que ali realmente isso está representado realmente a massa da população. Foi colocado aqui que é 50%, 53% de negros aqui na população, aqui no Brasil. Na África do Sul, tem mais representação de negros no estado da África do Sul do que isso aqui no Brasil. E olha que o Brasil isso é o segundo país que mais tem população afrodescendente ou população descendente de africanos, se a gente trouxer no linguajar internacional. A gente só está atrás disso da Nigéria. Então, quer dizer, o oprimido está nisso aí. Então, quando o oprimido, ele justamente, ele cresce um pouquinho, ele chega em determinada escala de poder, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, o próprio Congresso Nacional, ele chega, mas só que ele sofreu muito lá atrás para poder chegar, e quando ele chega sozinho. Ele não chega isso com aqueles que sofreram junto com ele. Por quê? Porque o sistema ainda privilegia uma classe. Esse órgão central ainda privilegia uma classe, que é o Estado. Então, quer dizer, não dá para poder a gente crucificar o oprimido se lá em cima, no Estado, que é o órgão central que rege, vem de famílias privilegiadas. E aí, eu tenho que falar aqui, famílias brancas, privilegiadas, europeias, que estão no poder disso até hoje e não dão espaço disso para essa população negra, não dão espaço para os negros. Então, quer dizer, quando um negro consegue chegar lá em cima, é pelo mérito, mas ele não se torna uma regra, ele se torna uma exceção. Então, para poder concluir aqui, o oprimido, nesse atual sistema que nós estamos, trazendo as histórias de lá para cá, de 1500 para cá até 2024, o oprimido ainda não se acendeu ainda. Ele ainda está aqui embaixo. E as classes privilegiadas ainda estão lá em cima. E ainda as classes privilegiadas ainda têm o privilégio e as mordomias em cima da cabeça daqueles que estão aqui embaixo. É isso. Raul vai falar. Raul. Eu, né? É. Sou eu? Que era você, Raul, desculpa. Eu estava agradecendo o Edson, dizendo que na sequência Não, o Raul, desculpa, tá bom. depois, não, é justamente você e depois o Gorodovitz. Não, então, aqui a gente a discussão ficou um pouco assim, nada veladamente, na verdade, politizada. E eu acho que a Torá, o que ela está falando é você não ser indiferente para com as pessoas que são menos favorecidas. A Torá não entra no mérito de como essa pessoa é desfavorecida. Eu também não quero entrar nesse mérito, acho que isso aí a gente não vai levar... Quer dizer, a gente poderia levar a muita discussão, mas eu não acho que seria o caso. O que eu queria lembrar é que muita gente é o próprio opressor. Muita gente se oprime, às vezes voluntariamente, às vezes sem saber, mas tem muita gente que é oprimida por ele mesmo,
a gente vota aqui nesse país e quando a gente vota, a gente teria condição de votar melhor, talvez, mas a gente não faz isso. A gente olha para os países em geral e você vai perceber que os países que têm menos pobreza, miséria, né? Porque o problema nunca é a desigualdade sem a miséria. O lugar que tem menos, os países menos misérias têm sistemas econômicos mais abertos, mais livres do que o sistema econômico que o Brasil vem votando desde 1900, há muitos e muitos anos, talvez desde do Getúlio Vargas, talvez antes não. Então a gente vem votando num sistema que só cria mais pobreza, mas a gente continua votando nele porque a gente acha que é por aí que vamos um belo dia sair. Vamos ver, pode ser. Mas a gente tem que entender que o opressor, quer dizer, que o que a Torá está falando para nós é não seja indiferente. E não essa questão de, não, porque vamos mudar isso aqui, vamos retificar a opressão, nada disso. Não seja indiferente. Inclusive, não seja indiferente qualquer que seja o motivo da pessoa estar naquela situação. Muita gente está naquela situação, talvez não muitos, mas alguns, sem dúvida. Não, talvez não a maioria, mas alguns, sem dúvida, por opção própria. Por opção. A pessoa que hoje em dia se droga, ele escolheu. Ele escolheu. A pessoa que fuma escolheu morrer de câncer, com uma chance enorme, certo? Então, quando ele depois tem o câncer, ele fala, mas agora, amigo, você escolheu. Eu, evidentemente, sou solidário, mas não vem para essa história de oprimido para cima de mim porque você escolheu. E não venha falar que o Estado tem que pagar o teu tratamento porque você escolheu. Tem coisas que você realmente escolhe. Então, acho que a gente tem que pensar nisso. Agora, o mais interessante que eu acho nessa questão da Torá usar essa lembrança, essa memória, acho que foi o Benchimol que falou, a gente no Brasil tem isso o tempo todo, está todo tempo todo podendo lembrar, usar essa memória de, olha em volta, vê o que faz um sistema centralizador, vê o que ele faz, está aí, né? Transformar a memória em o que a gente está vendo em ação, né? Em memória, a transformar a memória em empatia, como está no comentário ali que eu li. É isso, né? A gente tem que olhar em volta e ver por que a gente tem essa coisa toda, né? E comparar. Mas a questão da Torá é uma questão muito interessante e o Seder de Pêssar, de transformar a memória em empatia. É uma mensagem maravilhosa que serve para todos os estágios da Torá, né? É muito bonita. Mas obrigado, Raul. Obrigado. Olha, eu acho que eu tinha pulado o Germano. Ricardo, pode pular? Então pode pular. Mas depois você volta. Não, você já está com o papel aberto. Não tinha. Tem uma pergunta da Marina Lemler aqui também. Oi, Marina. Eu vou fazer para você. Se quiser, pode abrir o microfone. Tá? Senão eu faço aqui para você. Você me escreve como você prefere. Você vai fazer a pergunta ou não? Não, só estou respondendo ela para saber tá que bom. Ok. Bom dia para todo mundo. Charles, obrigado. E a todos que fizeram comentários também. Eu normalmente não faço isso, mas acabei anotando aqui algumas coisas à medida que eu fui ouvindo. Mas acho que dá para resumir o que eu quero dizer da seguinte forma. Além do resgate da memória para a empatia, né, que o Charles chamou a atenção, eu acho que o fato, a menção que é feita várias vezes, né, em relação a foste escravo no Egito, tá dando para ouvir, não? Ela tem mais dois significados que me parecem muito importantes. O primeiro deles é que a gente, em um conjunto de aulas que teve há pouco tempo, estudou isso, o quanto que existe de preocupação na Torá, principalmente no livro de Devarim, de não se replicar, né, à medida que o povo chega em Canaã e vai se estabelecer, não replicar o modelo do Egito, porque a consequência descrita em Devarim é similar à das pragas que o Egito sofre. Ou seja,
o modelo de gestão, o modelo de independência a ser construído em CRAM não deveria tomar como exemplo aquele modelo no qual do qual o povo tinha sido libertado e sobre o qual o povo tinha sido subjugado. E o segundo ponto, que tem bastante a ver com isso, né, que a lembrança de se ter sido escravo, tem a ver com a possibilidade, ou quase que a inevitabilidade e a necessidade de haver continuamente mudanças na nossa posição. O opressor não é sempre opressor, a vítima não é sempre vítima, de tal forma que a gente, à medida que a gente vai agindo e vai criando a nossa vida, a gente vai mudando a nossa posição ao longo do tempo. Dentro dessa visão de mobilidade, ou seja, da facilidade com que a gente muda a nossa posição frente aos outros, né? E a gente pode pensar isso em várias escalas, né? Eu lembrei aqui do conceito de micropoder, né? Quer dizer, aquela pessoa que sofre e reproduz, né? Replica esse sofrimento para outro, por exemplo, dentro de casa. Eu acho que às vezes a Torá, de uma forma geral, ela, a meu ver pelo menos, ela privilegia conhecimento e reflexão frente a sentimento e emoção. Então, até brincando um pouquinho com as palavras, né, a gente deve ter compaixão, mas muitas vezes a gente deve evitar agir com paixão. A gente deve refletir antes das nossas ações. E finalmente, né, uma coisa que eu tenho falado bastante, que é a questão da imobilidade que o mundo digital nos trouxe, ou seja, a necessidade de se colocar e colocar o outro em posições fixas e pré-definidas, zeros e uns, em relação aos quais a gente tem muita dificuldade de migração. Ou seja, exatamente essa mobilidade do nosso posicionamento que a Torá, a meu ver, enfatiza quando nos obriga a lembrar da nossa escravidão no Egito, fica prejudicada pelo fato da gente não nuançar as posições, né? A gente não ter essa possibilidade de migrar do 0 para o 1, né, de uma forma suave, e com isso perder a nossa capacidade de mudar, a nossa capacidade de enxergar o outro de forma diferente e de se enxergar de forma diferente. Então, o fato de que a gente congela as posições, a meu ver, é algo que prejudica algo que a Torá procura nos ensinar, que é essa possibilidade de você estar em diversos lugares a cada momento e não ser uma coisa ou outra. A gente é uma mistura de todas elas. Muito bom, né? Não precisa comprar o pacote inteiro o tempo todo, né? Germano, por favor. Bom, primeiro agradecer ao Charles. Como o tema ele é bem complexo, eu, pelo menos, levantei algumas questões para mim mesmo, né? O que pretendemos é que, além de nos submetermos à lei, devemos observar e respeitar o sentido ético da lei judaica. Quando eu falo em sentido ético, será que eu posso entender que todo judeu ele entende o sentido ético, que é o meu sentido ético? Eu resolvi buscar um pouco mais distante, né? A codificação da lei judaica foi feita no século XV da Era Comum. Essas prescrições hoje nos colocam perante algumas necessidades de mudanças que nem todos aceitam. No século XIX da Era Comum, o judaísmo reformista, também chamado judaísmo reformado, judaísmo liberal ou judaísmo progressista, é um movimento surgido na Alemanha, dentro do judaísmo que defende a introdução de novos conceitos e ideias nas práticas judaicas, com o fim de adaptá-las ao momento atual.
isso que o Ricardo falou, da gente ir mudando, Ricardo, eu fico um pouco perplexo que para muitos isso não muda. Então, eu estou chamando a atenção disso. Para o judaísmo reformista é contraproducente separar judeus de não-judeus, encontrando seu objetivo comum na espiritualização de toda a humanidade, independente de crenças, nações ou etnias. Destaca-se, portanto, nesse movimento a tolerância, a autonomia individual, a flexibilidade de modos comportamentais, como vestimentas, e uma maior igualdade de gênero. Eu espero que a gente continue dentro desta linha, caminhando por esses dias difíceis que nós estamos vivendo hoje. Eu vou fazer aqui, obrigado, Germano, eu vou fazer aqui a pergunta que a Marina colocou, para a gente ir pensando, enquanto, eventualmente, alguém, se não tiver de bate-pronto para responder, talvez o Charles vai responder de bate-pronto. Acho que o Charles vai. A pergunta é a seguinte: seria possível fazer um paralelo entre quilombo e quibbutz? Essa é a minha pergunta para o Edito e quem mais quiser responder, né? E aí, Charles vai responder, então. Não, eu não vou responder. Depois o Edito. Eu acho que é possível fazer qualquer paralelo em qualquer momento, mas para começar a fazer esse paralelo, eu teria que entender muito bem o que é um quilombo e o que é um quibbutz. Porque são meio que comparar banana, eu acho, Marina, que é comparar bananas com laranjas, porque eles têm origens, conceitos muito distintos, que seria difícil comparar. Eu acho que comparar é ruim. É possível entender que o estado em que aquelas pessoas estavam, ou que constituíam kibbutzim, ou que constituíam quilombos, estavam nessa equação de oprimidos e opressores. De alguma forma, estavam tentando sair disso. Mas tem uma questão espiritual, religiosa dos quilombos, que é muito profunda, envolve uma organização social muito mais hierárquica que a do próprio kibbutz, em que a organização, a hierarquia se solta de uma forma que todo mundo pode tudo. E aí vira uma grande comunidade mesmo, que não existe no quilombo. A hierarquia é muito forte. Então, acho que daí dá para... Mas se eu puder sair disso e entrar numa outra coisa, eu agradeceria que eu queria dizer. Posso? Até porque o tempo está acabando. Você pode de qualquer coisa, Charles. E o André quer falar também, e o Edson quer falar ainda sobre a questão do... Eu quero só acrescentar do que o Charles falou, porque, assim, eu acho que não dá para comparar. Então, resumindo, quilombo, no meu entendimento, foi um movimento de resistência, kibbutz foi um movimento de assentamento. E aí segue com as coisas que o Charles falou, tem muita diferença da questão religiosa, de vários outros fatores. Então, só queria, respondendo a Miriam, que eu acho que não dá para comparar. Sabe? A gente acha que só porque um monte de gente se agrupou num pedaço de terra, dá para comparar uma coisa com a outra. Não, repetindo, resistência um lado, assentamento e ideologias de desenvolvimentos e ocupação de uma forma completamente diferente. O quilombo se escondia, né? Então, só isso. Tá, Edson, você quer complementar? Sim, só uma cumprimentação, Charles e André, tá ligado, né? Em relação ao quilombo, não dá para comparar justamente em parte, justamente porque os quilombos, justamente os escravos estavam fugindo dos seus senhores. Então, justamente, a gente estava... o quilombo era uma fortaleza contra os seus senhores, que a gente estava fugindo dos seus senhores. E justamente o kibbutz, isso é justamente a questão dos assentamentos. Mas tem uma parte do quilombo que pode ser parecido com o kibbutz. Isso é além da espiritualidade, porque o quilombo isso é justamente tem uma espiritualidade ancestral africana, de matriz africana muito forte, que são os trabalhos de matriz africana. Mas além disso, da parte espiritual de matriz africana,
tem uma parte que os quilombos fazem que, não sei se o Charles pode me responder, ou então esse, alguém que está em Israel, em relação a isso que os kibbutz e os quilombos, na questão da irmandade, porque os quilombos têm essa irmandade, um ajuda o outro. Inclusive, isso, a Jane Koopman, ela inclusive, isso a Jane Koopman aqui da ARI, ela em 2005 e 2003, 2005, ela inclusive ficou bastante próxima da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, esse é do Babalô Ivani dos Santos, e justamente ficou próximo das comunidades quilombolas também. Quer dizer, a Diane aqui, inclusive, isso a Diane está em Israel, se ela puder ver isso aqui. E os quilombos têm a questão da irmandade, um ajuda o outro. Então, quer dizer, se um está caído, e aquele que está de pé, estende a mão para aquele que está caído. Se um está precisando de um quilo de feijão, um quilo de arroz, aquele que tem sobrando na sua casa 1 quilo de feijão e 1 quilo de arroz, dá um pouco disso para aquele que está faltando. Isso tem no quilombo. Isso é no quilombo. Isso está no quilombo. Charles. Isso é no quilombo. E, quer dizer, não sei se no kibbutz também é assim. Tem essa irmandade no kibbutz, um ajuda o outro no kibbutz, quer dizer, essa irmandade, quer dizer, se um está caído, o outro que está de pé, e você estende a mão para aquele que está caído, Entendi. Existe essa irmandade, é isso. Deu para entender, Charles, é isso. Charles. Porque não é por aí. Dá para me escutar? Dá. Eu acho que essa história de quilombo, não podemos entrar nela, porque isso aí é um buraco sem fim. Essa visão romanceada do quilombo também ela não é boa. Existiam disputas de poder, a hierarquia era extremamente forte, como em toda relação hierárquica dos cultos religiosos africanos. Para isso, a gente tinha que ter alguém que entendesse disso, e eu vou repetir as palavras da própria Diane, como ela já disse em vários encontros da fraternidade. Ela era a única africana, dentro da área e fora, que podia falar sobre matriz africana. É aquela do Cairo, Ela é do Cairo da África. Então, isso para mim é uma discussão outra. Sobre a questão de solidariedade, também não é um assunto da Torá de solidariedade. Quando a Torá diz que a sua obrigação é entender-se como estrangeiro, e ter compaixão e você entender os sentimentos do estrangeiro, ela nos coloca numa situação muito mais profunda do que simplesmente se compadecer com a miséria do outro. Se a gente continuar olhando para isso de uma forma superficial, não vamos resolver o problema. A gente tem que entender isso de uma forma mais profunda. Nós somos todos oprimidos e fomos libertos do Egito. Enquanto a gente não tiver isso na cabeça e entender que hoje a gente pode sentar numa mesa de café da manhã e comer, porque somos agraciados com bem-estar material, isso não é suficiente. E a Torá nos dá guideline, a pauta, como agir em relação a essa questão, olhar isso de uma forma mais profunda e não superficialmente. Claro que a gente não vai resolver isso em 30 minutos. Mas a gente tem que olhar para dentro de nós, aí sim vale a autocrítica, o que a gente faz com as pessoas que a gente convive, que a gente pode entender o momento que elas estão passando, adicionar isso também em momentos de não só a fraqueza física e a doença, tem pessoas ao nosso redor que estão num momento de vulnerabilidade psíquica, nós temos que estar atentos a isso como congregação e como associação, porque é uma associação de pessoas. E ela não deve desassociar as pessoas, ela deve associar as pessoas. Então, esse é um movimento muito maior do que simplesmente olhar se o outro tem dúzia de pãezinhos na mesa ou não. É muito mais profunda do que isso. Aquele pessoal lá no deserto, esse clã que estava no deserto, havia sido libertado, tentando se libertar de modelos antigos, como o Davi colocou, restabelecer uma nova ordem social lá. Isso é uma missão eterna e a gente tem que estar atento a ela o tempo todo. Sair da superficialidade. Se ficar na superficialidade, você resolve com um cheque. E não vai resolver. Não adianta, não vai resolver. E tem gente sofrendo muito que não precisa de um cheque. E aí, como é que você resolve?
Então, eu acho que é mais profundo que isso. Minha opinião, que eu leio desse entendimento. E eu não vou entrar nessa questão, mas eu nem tenho conhecimento para isso. Quem teria é o Davi, o Rabino, o Raul, Ricardo. o Ricardo, olha aí. Desculpe o ato. Como é que é? Ricardo, eu me referi a você. Tá. Charles, Né? E quando o termo usado na Paraxá para entender os sentimentos do estrangeiro, o texto usa a palavra nefesh. E isso é muito forte. Quando você tem que entender a nefesh da outra pessoa. Isso é muito forte. Isso vale também uma oportunidade. É isso. Já falei para tá. caramba. Falou bem. Olha, temos aqui o Raul com a mão levantada. O Ricardo tem um comentário que ele fez, que eu acho próprio ele colocar aqui para a gente. Né? E aqui tem uma passagem que diz assim, não deveremos privilegiar o pobre por ele ser pobre. Tá? Então, isso pode ser também... Né? Não vamos privilegiar o oprimido simplesmente por ele ser oprimido. Oh, meu Deus. Bom, Raul, por favor. Então, rapidíssimo mesmo, que está muito em cima da hora. Para voltar naquele negócio, você tem que entender que, realmente, como falou o Charles, o oprimido não necessariamente também pode ser o seu próprio opressor. A ideia de você olhar para ele, para o nefesh dele, vai te dar isso. E não toda assentamento, não toda solidariedade é feita por uma certa classe. Existe gente extremamente solidária em todos os lugares. Essa solidariedade é algo pessoal, individual e não de classe. Tá certo? Tem muita gente abastada que ajuda muita gente, tem muita gente pobre que não ajuda ninguém, tá certo? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma observação muito simples e a gente tem que sair dessa, porque essa ideia de que a classe define a pessoa é uma ideia realmente destrutiva, equivocada, não tem nenhuma base na realidade. Né? É uma ideia implantada por quem quer explorar a sociedade. Então, Raul não voltou. Raul, câmbio, Houston. Não, ele caiu, não estou vendo. Vamos passar o Ricardo para a gente. Aí a gente já encerra, tá? Encerra as palavras finais aí para você. Não, só comentar para a gente não misturar o estado das coisas com as coisas do Estado. O Estado, como ideia, como conceito, ele também tem, né, ele reproduz o elemento humano dessa mobilidade. Então, ele também existem aspirações, as mais variadas, para definir de que forma que o Estado deve ser. E existe uma outra coisa que é como que esse Estado está, né? Como é que ele está funcionando ou como que ele não está funcionando. E a nossa obrigação é, como o Raul falou, acompanhar, né, criticar e votar de tal forma que a gente possa trazer modificações. Então, não olhar para as coisas e dizer, é isso. Não, não é isso. Isso é o que é, mas não o que pode ser. Charles, então 9h46 aqui no Brasil, deve ser aí 3 da tarde praticamente. Palavras finais aqui, o Charles, representante da Heritage and History. O que você nos diz? Está sem voz, Charles, você cortou tua voz. Eu agradeço, talvez é uma alegria. Oprimido no momento está o meu estômago e deve estar o da Regina. Então a gente vai tirar para almoçar. Que diria o sábio Oren Burhover, não se atrasa uma celular por conta de uma tefilá. Então, para fechar as palavras, eu encerro a minha participação. Desejo a todos uma ótima final dessa semana, e a gente vai se ver breve de novo. Muitas reflexões. Então, um grande abraço a você, Regina. Diga a ela que ela ficou muito bem, que o frio fez muito bem para ela. Está muito bonita aí no vídeo. Tá? Fez muito bem os ares da Suíça. Olha, então é isso. Antecipadamente, Shabbat Shalom a todos. Uma boa quinta-feira. Algo mais assim que a gente precisa falar? Acho que não. Que a gente, quinta que vem, estejamos todos juntos aqui novamente. Ou na sinagoga ou no online. Então, um abraço a todos. Tchau. Vamos abrir Cata Amazônia aqui.